Ai, que bonitinho! Chá do 5 começando. Ah! Louco! Não! Esse é o meu canal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E hoje eu tô muito feliz porque eu tô recebendo um amigo maravilhoso, Rafael Bolacha, do canal Chá dos 5, que eu já estive lá maravilhosamente. Arrasou. Mas por que o Rafael está aqui hoje? Para falar de um livro que ele escreveu chamado Uma Vida Positiva. Esse livro é de 2010, 12? 12, final de 2012. Final de 2012. Rafa, bom, o livro é Uma Vida Positiva. Agora a única opção que eu não tenho é ter ou não o HIV. Todo o restante é eu posso resolver. Eu li esse livro, devorei esse livro para contar ao Rafael. Tenso. E eu fiquei surpreso, porque o livro conta todo o seu começo, né, com o vírus do HIV, então tem toda a dificuldade da descoberta, de começar o processo médico, quando eu tomo remédio, você não queria tomar remédio, queria esperar, enfim, tem mil histórias sobre essa sua experiência. E eu acho que hoje a gente já vive também um outro momento com essa doença, de youtubers falando sobre isso, você vindo aqui falar e tal. Você escreveu tudo isso num blog chamado Uma Vida Positiva, sobre o pseudônimo de Luan F. Qual foi o processo de escrever como uma outra pessoa e por que depois a decisão de publicar o livro com o seu nome? Oi, gente. Eu fico uma hora falando e o convidado fica assim. Pode dar oi, né? Bom, eu descobri em 2009, em dezembro de 2009, né? E aí, um mês depois, foi quando eu falei, gente, eu preciso colocar pra fora. E eu já gostava de escrever, eu tinha tido uns outros 2 blogs quando mais novo. E eu falei, acho que eu vou utilizar essa ferramenta, vou utilizar a escrita como realmente uma forma de terapia. Então por isso eu falei, vou usar um pseudônimo. O Luan é o nome que eu queria dar para um filho, e foi uma das questões do dia que eu descobri como que seria isso. Uhum. E F, na verdade, vem dessa frase que eu roubei, que eu adaptei de baixo, que é do Michael J. Fox. Porque quando eu descobri, eu me dei de presente de Natal em 2009 o livro que ele relata a vida dele com mal de Parkinson. Escrevia pra mim. Porque quando eu escrevi eu conseguia ler e entender o que estava se passando, e dali, entendi isso, agora vamos pra essa outra questão, Só que eu fui vendo que as pessoas começaram a acessar o blog. Eu até na hora, eu lembro que chegou um dia que eu falei assim, gente, esse monte de acesso, acho que eu preciso melhorar minha escrita, pra saber o que eu tava fazendo, sabe? Sim. Porque eu falei, de alguma forma, conversa com outras pessoas. Então eu comecei a receber muitas dúvidas relacionadas ao HIV. Aí eu fiquei pensando, aí eu falo que teve um dia, que foi, acho que o primordial, foi um e-mail que eu recebi. Uma moça que falou assim, olha, eu conheço uma senhora que criou 3 filhas, muito animada, muito pra cima, e recentemente ela descobriu que tem HIV. Tem ficado muito triste, muito depressiva. Eu tento ajudá-la, falo pra ela, poxa, assiste isso, faz isso, achando que vai melhorar, e acaba piorando. E aqui, lendo o seu blog, eu tô conseguindo entender o que ela sente com relação. Então tá sendo um diferencial muito grande, muito obrigado, porque essa senhora é a minha mãe. E aí eu falei, gente, eu tô aqui, na internet, sem meu rosto, sem meu nome, e conseguir ajudar pelo menos uma pessoa. Se eu colocar minha cara, se eu colocar meu nome, o que eu não posso fazer? E aí esse foi o mote de falar, não, então vamos para o livro, mas aí no livro é isso, é minha cara. Sou eu. Foi tenso. Eu lembro quando lançou o livro no Rio, era a capa de domingo do jornal Globo. Tudo bem que você estava acompanhado, porque na capa tinha Gilberto Gil, Fernando Montenegro. Mas você, E eu falei assim, querida, éramos nós 3, aquela galerinha, o grupinho da turminha. É um diário, né? Tipo, é um blog diário que você vai lendo. Então, quando eu li, já te conhecendo, eu te conheci no Chá dos 5, que é um canal ótimo, que debate 1000 temas, e você é super seguro, falando de 1000 coisas. Eu já te conhecia por ter escrito livro, já te conhecia pelo espetáculo que você fazia rodando o Brasil também. Então, quando eu comecei a ler, você super frágil, super perdido, né? Confuso, angustiado, eu olhei e falei, nossa, nem imaginava que o Rafa pudesse ter passado por tudo isso. Como que você acha, tipo, hoje, por exemplo, você escreveu tudo isso num blog,
né? E você já viu que tinha uma galera querendo compartilhar. Isso te impulsionou, tipo, essas respostas a, quer saber, é isso, eu tenho esse poder na arte, né, de talvez comunicar, de criar esses espaços. Isso te impulsionou a querer o livro? Depois, de onde que veio o espetáculo? De onde que veio o Chá dos 5? Você virou uma outra pessoa do livro. Foi uma loucura. Quando eu comecei a contar para as pessoas, com medo de receber um preconceito, eu recebia dúvidas. Então eu tive que começar a pesquisar para responder as pessoas que eu conhecia e as pessoas que mandavam e-mail. Aí eu falei, gente, as pessoas precisam falar sobre isso e não falam sobre isso. E a gente tá falando de o quê? 5 anos atrás? 2012? 2012 eu fui saber depois que meu livro ele foi um dos primeiros que veio de um hiato de quase 10 anos que não se tinha publicações nesse perfil. Literatura sobre hoje em dia tem um monte bom, tem vários, recomendo vários, são maravilhosos. Várias histórias de outras pessoas, são outras realidades. Enfim, a gente é um trabalho que você parte muito do individual, que era a minha história, e como isso foi de fato para um coletivo. Então meu pensamento era esse, como que eu converso com o maior número de pessoas? Quando eu vou mudando o perfil do projeto. Porque assim, tem gente que quer ler na internet, tem gente que quer ler um livro, tem gente que quer ver um espetáculo de dança, tem gente que quer ver um curta, tem gente que quer ver vídeos na internet, tem gente... Então assim, eu falei, poxa, então vamos ampliar um pouco essa conversa. Foi daí que surgiram todas essas... surgiram todos, que aí o projeto virou realmente o projeto Uma Vida Positiva, em que eu tento abordar de várias formas, assim, a temática. Você procurou informação em 1000 lugares que eu nem sei como que era naquela época. Hoje esse panorama mudou, né? Como que você vê que as pessoas estão tanto lidando com a informação e com a desinformação hoje sobre o HIV? Eu acho que falta, que é um pouco do trabalho que eu tento fazer. A gente fica numa mentira, numa falsa realidade de que é uma geração, nós temos uma geração jovem informada, com acesso à informação, que todo mundo tem acesso à informação. É mentira, gente. A gente só tem acesso se a gente acessa. É Sim. muito claro isso. E como que alguém para 10 minutos para acessar uma informação que não faz parte da realidade dela? Que não toca ela de alguma forma? Então, em palestras, o pessoal adora falar, mas porque a gente tem nos últimos anos, de novo, um número muito alto de jovens sendo infectados. E aí o pessoal, mas eles são tão informados. Eu falo, não. Se a gente não consegue falar sobre isso na escola, que é o maior convívio social deles, se isso não está numa roda na família, se não está em roda de amigos, eles não vão acessar essa informação. Então a informação tem. Então o que eu falo para todo mundo hoje, mas a gente tira 10 minutinhos, ou seja, tem muita coisa nova saindo de informação com relação ao HIV e AIDS, e assim, você precisa estar informado, é uma questão de saúde de cada um. E é muito louco, porque eu tenho muitas amigas heterossexuais que falam que transam sem camisinha. Porque o medo delas, né, dessas pessoas que eu conversei, é o medo de engravidar. Se eu tô tomando pílula, eu não tenho que botar camisinha, porque eu não vou engravidar. E na verdade, qualquer pessoa tá sujeita, porque é um comportamento de risco, né? Sim. Não é tanto um grupo de risco, apesar de os gays jovens estarem sendo bastante infectados, né? É que a gente parte do básico, que assim, o sexo anal tem mais risco que o sexo vaginal, tem mais risco que o sexo oral. Sim. O sexo anal, que é o mais risco, não são só os gays que fazem, porém é uma prática muito mais comum ali. Então, por isso que você tem um número não porque é gay, né? Você precisa dar uma piada nas coisas. Mas outra questão que você falou das mulheres héteros, eu recebo muita amiga minha que fala, quando eu peço pro meu namorado fazer o exame, pro meu marido fazer o exame, ele se sente ofendido. Aí eu falo, vixe, pelo amor de Deus, é ofensa pra quem se cuidar, sabe? Então não, tem que ficar atento a isso. No livro, eu até brinco hoje em dia que eu já poderia pegar metade dele e jogar fora. Por quê? Porque tem informação que é muito importante e quase ninguém sabe, que isso já está comprovado há alguns anos, que, por exemplo, eu, que tomo medicação, indetectável, né? Aí eu que tomo medicação há algum tempo, estou indetectável há um bom tempo. E é isso que quer dizer isso. Eu tenho uma quantidade de vírus muito baixa no meu organismo. Então eu não transmito para ninguém. Mas se você fizer o teste, daria negativo. Então, essa palavra indetectável é porque vem a quantidade. Tipo, sabia que eu não infectaria outra pessoa. Isso, a quantidade de vírus muito baixa, quer dizer que o tratamento está sendo efetivo, então tá rolando super bem.
E isso é importante, e principalmente no livro que você leu, muito sofrimento de relacionamento. Claro, né? Com medo de... Eu falo pra próxima pessoa, a pessoa não quer segurar esse fardo. E meu medo de, tipo, se eu transmitir pra alguém, eu vou ter um peso na consciência, como é que vai ser? Então era uma questão muito delicada naquela época. E hoje em dia já não precisa sofrer dessa forma. Porque é uma informação já comprovada e muita gente não sabe disso. Sim. Olha, conhecer alguém que tem o vírus... Vai lá e pergunta, você tá indetectável? A pessoa fala, tô indetectável há 2 anos, sei lá. Poxa, tá ok, tá tranquilo, isso não quer dizer que você vai lá e vai fazer... Sem nada. Sem nada, porque a gente tem outras ISTs e sífilis bombando, várias coisas voltando forte, assim. Então você tem que se cuidar da mesma forma, mas é uma tranquilidade psicológica com relação a isso. Então. E isso que você falou de ter acesso à informação, quando eu viajei para Nova York, eu lembro que nos metrôs e nas revistas tinha assim, tem um novo remédio, tem um novo coquetel, procure seu médico. Tinha propaganda na revista. Aí tinha no metrô, eu olhei e falei, nossa, é como se fosse um remédio, enfim, como se fosse qualquer outro remédio. Eu falei, cara, essa informação, será que... Por que lá é tão mais na cara? Ou foi uma impressão minha? Não, é mais velado? Não sei. É porque lá... Aqui tem medo de se falar disso? Não, é que tem um detalhe que assim, lá... O fato de não ter saúde pública, ser tudo pago. Aí tem que fazer propaganda das medicações. E na verdade isso eu acho muito estranho também. Quando eu fico um tempo lá nos Estados Unidos, que meu irmão mora lá, fico um tempo, achei que isso é muito recente na minha vida, tá? Um ex-namorado americano, isso é muito recente na minha vida. Essa vida United States. Mas eu percebi muito que não tem campanha de Ministério da Saúde como tem aqui. É tudo propaganda de uma indústria. Então, para eles, esse é o interesse, eles querem. E aí também por conta disso, e as pessoas terem que se cuidar também, porque também tem muito isso lá. Você vai para um hospital, qualquer coisinha, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Lá, muito. Entendi. Tipo, aí é o nível do seu plano de saúde para você pagar um percentual diferente desse valor final. Então as pessoas evitam ir para o hospital. Então as pessoas realmente tomam muito remédio, fazem muitas coisas. Então eu acho que isso acaba funcionando bem lá nesse sentido. E aqui já a saúde pública nesse quesito é forte. Que funciona muito bem, eu sou muito bem atendido pelo SUS. É uma referência no mundo, né, o Brasil? Sim. A gente tem ainda... a gente passou por um período meio conturbado porque eles não traziam os últimos medicamentos bons, por uma questão financeira, mas agora esse ano já voltaram, tipo, uns remédios que bombam no mundo, que é um dos melhores, já faz parte da terapia antirretroviral. Então o Brasil tá bem ali, a gente não sabe o que vai acontecer porque não se sabe nada. Não sabe nada o que vai acontecer com esse país, né? Mas assim, então eu acho que isso muda. E aí, por conta que você depende do Ministério, das campanhas mais fortes, e aí que falha um pouquinho a parte das campanhas do Ministério da Saúde. Porque ela fica com receio de algumas imagens. De fazer campanha pro jovem gay mesmo, né? Tipo, aí, mas não vou fazer isso agora, talvez se jogar uma na internet, mas aí não tem o mesmo acesso. Então é por isso que lá você realmente vê. E mesmo lá, em aplicativos é muito comum essa informação. As pessoas e eu às vezes coloco lá direto. Hoje em dia tá melhor, mas no começo eu recebia, mensagens bizarras. Pelo fato de você estar se colocando como positivo. Como que você coloca aqui? Aí eu falei, querido, é uma informação, eu respeito. Eu coloco porque eu acho uma informação importante pra estar aqui compartilhada. E aí eu via eram 2 situações, muita gente que não tinha informação nenhuma sobre, então às vezes até perguntava ali no aplicativo. Falava, tá, mas e aí, a gente vai sair? Eu vou te falar as coisas, mas a gente vai, querido. Posso falar no pé do ouvido? E enquanto também tinha às vezes alguns até portadores que já estavam aprendendo a lidar com isso. Foram meus 3 anos de estágio de aceitação, é um livro. Então eu sei que é delicado, então eu falo, poxa, mas será que eu coloco isso no perfil? Hoje em dia eu vi que melhorou, assim, nesse sentido das pessoas ficarem um pouquinho mais libertas para comentar em aplicativo, mas lá nos Estados Unidos isso é muito comum nos aplicativos, as pessoas comentarem. No começo da epidemia, no mundo internacional, existia o termo aidético, né? Que foi transformado, sei lá, uma carga muito pejorativa, como se fosse seu doente, né? Você é aidético. E isso foi mudando para portador do vírus. Como que é hoje a melhor soro positivo? Aí portador, eu já ouvi também, tipo, parece que está portando uma doença. Aí eu já ouvi também que vive com HIV. Qual que, enfim, para você, assim... É isso que eu ia falar, é muito
Muito pessoal. Muito pessoal? A questão do aidético era muito de uma época em que você não entendia a distinção do que é HIV e do que é AIDS. Que é bom também a gente falar assim, aqui. Isso. Entende-se hoje que, por exemplo, eu tenho o vírus HIV. Sou um soro positivo. Porém, até hoje, eu não entrei em estágio de AIDS. Porque antigamente também achava que quando você entrava no estágio de AIDS, meio que... Já foi. Ficava com AIDS. E não, isso é reversível hoje em dia, porque eles consideram estágio de AIDS quando você tem seu CD4, que é meio que sua taxa de... seus linfócitos, sua taxa de imunidade, digamos assim, quando eles estão muito baixos, e você começa a adquirir doenças oportunistas. Então é isso que eles consideram um estágio de AIDS, porque você realmente acaba tendo outras doenças junto. E só que hoje em dia com o coquetel, no caso, os antirretrovirais, você consegue melhorar isso. Então você sai desse lugar, desse estágio de AIDS. Então tem essa diferença. AIDS é uma coisa, HIV é outra. HIV é simplesmente um vírus dentro do meu corpo que pode se manifestar ou não de acordo com o meu tratamento, como eu me cuido. Então por isso que mais ainda o termo aidético caiu, porque ele virou muito pejorativo. Porque a pessoa não está... ela não desenvolveu, ela não está com a doença, ela só está com o vírus. Além de ter virado pejorativo, mesmo naquela época ficou pesado, hoje em dia é uma informação errada. Então assim, não. Aidético, não. Pra mim, assim, eu sou portador do vírus HIV, eu sou soro positivo, eu convivo com o vírus, pra mim tem umas coisas meio de realidade que eu falo, é isso, gente, é uma informação. Eu falo que quando eu me apresento em palestras, eu sempre falo várias coisas a meu respeito, né? Rafael, ator e produtor, que morou em Ribeirão, que morou no Rio, que morou em São Paulo, que mora em lugar nenhum, em outros lugares, que é padrinho, que é tio, que é irmão, que ama os seriados da Shonda, principalmente Grey's Anatomy. Não, aliás, gente, esse livro é praticamente uma transcrição do Grey's Anatomy. Por favor, Shonda, call me. Todo capítulo tem um trechinho do Grey's Anatomy. Não, o Grey's Anatomy mudou sua vida, né? Você se agarrou nele. Nesse período. Então, quando eu não queria falar com ninguém... Jura? Eu amo. Toca o telefone aqui em casa, gente. Alô, Shonda? Estou aqui com o Rafael Bolacha. Sim, ela quer seu livro. Eu vou mandar então. Vai ser o novo Grey's Anatomy com o Rafael Bolacha. Vou participar. É anúncio, claro. Então o Grey's Anatomy meio que foi quando eu não queria falar com ninguém, quando eu queria ficar quietinho e chorar e refletir, era muito Grey's Anatomy. Então, e por conta disso, realmente, Shonda, eu sou muito divulgador de Grey's Anatomy. Muita gente começou a assistir por minha causa, muita gente mesmo. Porque as pessoas acessavam o blog e queriam ver e procurar. Então Grey's foi minha válvula de escape, assim, principal. E aí quando eu me apresento assim. E falo, e também sou portador do vírus HIV. Porque entender que é uma informação a meu respeito. Não tem como eu olhar pra alguém e falar uma informação aquilo que define. Não, então eu entendi que isso não me define. Claro, isso é uma informação a meu respeito que junta com as outras forma quem é o Rafael Bolacha. Porque hoje também é uma maneira, eu acho, de, assim como, eu sou uma mulher trans, eu sou um homem trans, que é uma construção de uma identidade até positiva, tipo assim, olha, eu sou isso e tá tudo bem, né? Você se colocar, eu sou soro positivo e tô aqui com vocês, pode desconstruir uma imagem do, meu Deus, mas ele não está entubado, morrendo, né? Ele está aqui comigo, saudável, falando, né? Nos espetáculos, bom também. Nos espetáculos a gente fazia em cidades menores, no interior de São Paulo, como é que vai receber isso? E aí era sempre um olhar que eu sabia que para a maioria das pessoas ali era primeiro o soro positivo, que de fato disse para eles que eles conheceram ali na frente deles. Então, dá essa quebra realmente. Um estereótipo, um estigma. Eu gosto bastante gosto muito dos esquemas palestras do bate-papo, porque tem essa troca ali imediata, assim, é bem legal. Tem alguma coisa de livro, série, filme, porque assim, tem 1000 coisas hoje que abordam esse assunto. Por exemplo, eu sei que tem um canal, o HIV Diário. Sim, do Comicholi. Do Comicholi, que é maravilhoso, que ele começou a registrar também, né? Todo o seu processo. O Gabriel Estrela também, tem o Louca de Favirens, que é um coletivo maravilhoso. Tá no YouTube? O Louca, não sei se eles já estão com canais, agora faltou informação. Mas qual que é o nome? Louca do Efavirens. Louca do Efavirens. Ou de Efavirens, que é um dos remédios, enfim. Ah, que ele dá uma soltada, que eu fui alérgico a ele, ainda bem, porque eu acho ele meio pesado.
E aí então tem um coletivo que eles têm uma pegada mais acadêmica, super bacana, super política, super interessante. Tem essa linha do Gabriel, minha, do outro Gabriel, do Micholi, que tem essa questão que parte do indivíduo, das nossas experiências, para como isso toca o outro. Tem algum vídeo que você tenha feito no Chá dos 5 sobre isso? Tem, só colocar o Chá dos 5 HIV. Vou botar o linkzinho. Então. Tem o principal que a gente fez sobre HIV, e tem uma série que eu entrevisto, que eu fui em ONGs, que eu fui na Agência Nacional de Notícias da AIDS, é um site que só tem notícias sobre isso, e é muito bacana. E tem uma campanha, você que é um cara que entende de Cannes. De Cannes. Tem uma campanha chamada Cartaz HIV Positivo, uma campanha premiada, maravilhosa que aconteceu. E ficou muito bonita mesmo, é muito tocante, tem muitos professores que utilizam em aula essa campanha para poder abordar o assunto. E em breve o curta. O divulgar tem um curta do Rafa, chamado Dia 1, que é inspirado numa vida positiva. Isso. Que ele faz ele mesmo, no caso. É uma loucura. E ele me deixou ver o curta aqui. Que o curta que já passou, inclusive, no Festival Mix Brasil desse ano. Foi maravilhoso, foi um sucesso. Incrível. Gente, tem um outro livro, tá aqui no meu cenário, que eu vou mostrar rapidinho. Adorei o cenário, quero levar pra casa. Gente, amo, que é esse livro aqui, ó, Histórias da AIDS, que é do Arthur Timerman e Nayara Magalhães, que eu li, que também são histórias de várias pessoas que tem o vírus do HIV, dá aquela gaguejada pra não errar. Tem o vírus do HIV, e é muito legal esse livro, eu achei também, porque ele desconstrói, né, o estereótipo de só o gay, não, e aí tem sei lá, tem a menina que nasceu da mãe e aí não se tratou, e aí nasceu. Você tá agora se corrigir para as pessoas, é vírus HIV. Não é vírus do HIV. Não, HIV. Vírus HIV. É o vírus que pode... Corrija mesmo. Sim, vírus HIV. E esse aqui é bacana porque tem um médico, e o médico também tem uma questão histórica que ele relata no livro, que é bacana, as pessoas não conhecem algumas coisas históricas, e tem essa jornalista que tem essa parte com os pacientes, com as histórias e tudo. É muito legal esse livro, eu amei. Tem muito... Me trouxe tantos perfis que eu falava assim, nossa, é realmente essa mulher que foi contaminada pelo marido, ou esse cara que foi contaminado pela transfusão de sangue, e aí de repente se vê no estigma, eu tenho, e agora, né? Eu li recentemente de uma ONG que chama, quem pode errar sou eu agora, porque não sei se Anima, não sei como é que se fala, uma ONG em São Paulo, e com vários adolescentes, e eles criaram um manual, acho que chama Manual de Sobrevivência, mas tem um HIV no meio, sobrevivência. São adolescentes que pegaram informações e alguns que convivem com o vírus, então assim, relataram um pouquinho das suas histórias, como é isso na escola, a questão de bullying. Então é muito legal, são textos que eles fizeram. Eu achei bem bacana, eu consegui assim, foi distribuído o livro e achei bem legal. Então informação tem muita informação, só tem que acessar. Sim. E sem procurar várias informações, porque primeiro que tem essa questão do tempo, de renovar muitas coisas, e de você poder ter outros olhares. Pessoas héteros, pessoas que a vertical, que é quando vem da mãe pro filho. Isso. Então assim, tem muitas histórias, eu acho que entender que tá ao nosso redor e que de fato é importante se cuidar. Porque também tem isso, Felipe, as pessoas acham assim, olha ele que gracinha, esperando gracinha. Olha ele que gracinha, tá aí, tá bem, tá animado. Tô muito bem. Isso, tem. Mas eu sei o que eu tive que mudar na minha vida, eu tenho noção da minha preocupação com a minha qualidade de vida e questões psicológicas e tudo, então assim, tá mais tranquilo hoje, toma medicação e tal. Sim, mas quem quer tomar medicação? Todos os dias, então assim, porque eu escuto assim ainda muito, mas se eu descobrir, eu tomo remédio, tá tudo bem. Não vai por esse caminho, sabe? Você não sabe a longo prazo. E a gente vem de uma geração que não viu, né, a grande epidemia ser dizimada, então acho que tem essa falsa sensação de que, não, mas hoje em dia é tipo diabetes, você toma um remedinho e... Tipo, é possível, você não fala assim, é possível se você descobre, e tá tenso, vai lá fazer o exame, fica tenso e fala, calma, tô aqui, tô bem, tá tudo ok. Não é uma sentença de morte, né? Exato, mas não esqueça que é importante assim se cuidar, entender de que hoje em dia, não vou falar disso aqui porque você vai pesquisar em casa, ele vai colocar só o nome, entender o que é PEP, entender o que é PrEP, então assim, ver quais são as formas de me cuidar, a prevenção combinada, a importância de algumas coisas, então assim, tem que...
tem que acessar sem essa informação. E claro, ver todos os produtos culturais. Eu amei pela primeira vez falar com alguém, né? Porque foi o primeiro livro com essa temática, né, aqui no canal. E na semana passada foi o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Mundial de Combate à AIDS. Então casou de combinar de vocês estar no Rio agora, a gente poder gravar. Então parabéns, amigo, pelo seu livro, pelo seu curta, quem sabe o longa, e pelo Chá dos 5 também, que é um canal incrível de muita informação, né? Guiado pra informar. Então quer dar uma última palavrinha, amigo? Obrigada, Tânia. Seu Oscar. Queria muito agradecer a você. É alguém que a gente tinha um amigo em comum e ele foi lá gravar com a gente. E você gosta, eu gostei de cara. Agradecer mesmo o carinho que você tem. Eu acho que as pessoas têm que assistir o seu canal, que é um lugar de muitas referências. E a gente precisa ter esse diálogo dentro da comunidade. Eu falo que é muito complicado a gente querer avançar em alguns direitos, sendo que nós mesmos não nos apoiamos, né? Tem muita questão do tipo, mas eu não me envolvo com questões lésbicas, que eu não me envolvo com questões trans. Fala, querido, a gente tá aqui lutando pelas coisas, vamos olhar pro outro, vamos ter empatia, vamos batalhar junto. Então eu acho importante você trazer esse cardápio de referências que eu acho que é tem bom. Tem tanto livro aqui! Isso gente, não, eu tô desesperado porque agora eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Eu olhei e falei, gente, eu preciso de umas férias, eu preciso pegar alguns. E todos os livros que eu coloco aqui são os que eu ainda não li. Então eu fico assim olhando, falei, eu tenho tanto mês ainda pra esse canal. Tudo isso aqui eu ainda não li, gente. Eu li pouquíssimos, nossa, quase nenhum, que eu vou levar uns agora pra lá. Não, tem livros maravilhosos hoje que me animam muito a ler. Então obrigado mesmo. E gente, vá se informar, vá fazer o teste. Hoje em dia é tão rápido, não é o sofrimento que eu passei. É muito rapidinho, tem teste. Não, e vai dar nervoso. Eu quando fiz tremia também, chorava, tudo. É porque na hora que a gente percebe que, em algum momento, eu sei que eu coloquei em risco, mas e aí? Então, mas fica. Mas faça, né? Porque é muito melhor você saber, inclusive. Porque até por isso, você faz, você descobre, você se precisar se tratar, você se trata, e aí você vai ficar detectável, vai ficar mais tranquilo, vai poder ter uma qualidade de vida, então. E vai poder ter mais responsabilidade com quem você se relaciona, sendo, né? E se você faz e não deu nada, tá tranquilo, tá maravilhosa, tá sem o vírus, você também cria uma empatia com o assunto, porque você sentiu que esse medo de ali, meu Deus, e agora? Você percebe a questão do risco e vai ser bom, Gente, então é isso. Sigam o canal, sigam tudo, Chá dos 5. Tem o nosso canal parceiro, que é o Nós Dois, que é maravilhoso também. Tem várias notícias, que eu vou botar o link também todos aqui pra vocês, aqui embaixo na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!